venoso é a injeção de lidocaína na veia do paciente. Então, a gente pega uma veia e faz um soro, né? Um soro, não tem muito mais do que isso. A intervenção que a gente faz é pegar a veia do paciente. E a infusão de anestésico local, que o objetivo é desensibilizar essas vias de dor que estão hipersensibilizadas no paciente com fibromialgia. O seu som está um pouco alto, André. Eu ia comentar isso antes e esqueci. Então, nosso objetivo é desensibilizar as vias de dor. E daí, o que é legal, né, do bloqueio simpático venoso? Em primeiro lugar, que ele serve como ponte. Então, a gente fala, né, muito sobre isso, né? O paciente fibromialgico tem que fazer exercício, o paciente fibromialgico tem que ir para terapia, o paciente fibromialgico tem que comer melhor. Mas, gente, o paciente às vezes não consegue sair da cama de tanta dor. Então, é muito fácil para a gente fazer isso, mas na prática é super difícil fazer isso. Então, o bloqueio simpático venoso, às vezes, ele consegue dar uma melhorada no paciente, para ele conseguir engajar nos tratamentos não farmacológicos que são realmente fundamentais, que são pilares no tratamento dele. Então, o primeiro passo é esse, né? Servir como ponte. E o segundo objetivo dele é fazer essa desensibilização das vias de dor do paciente e realmente contribuir para uma melhora que seja sustentada, né? Uma melhora que seja a longo prazo. Uma outra coisa que a gente pode fazer em associação à lidocaína é o uso da ketamina, né? Que o doutor André comentou, que é também uma droga que a gente usa, um adjunto que a gente usa, que tem um resultado bom para a questão mental, né? É um fármaco que vem sendo muito utilizado hoje em dia, até no tratamento da depressão maior, da depressão mais grave. Então, tem um resultado super bom nesses casos. E ele também funciona bloqueando um receptor super importante, né, na sensibilização do paciente com dor crônica, que é o receptor NMDA. Então, ele tem um resultado muito bom, né, nessa sensibilização que eu estou comentando da fibromialgia, né? Ele funciona super bem para analgesia e também funciona muito bem no tratamento da depressão mais grave. Geralmente, né, falando um pouco sobre como é feito, né? Como eu comentei, a intervenção que a gente faz é pegar uma veia, mas é um anestésico local que a gente está fazendo uma infusão. Então, a gente tem que fazer de forma controlada, isso é fundamental. Então, a gente usa uma bomba de infusão. Então, pode fazer isso em qualquer lugar? Não pode fazer isso em qualquer lugar. A gente precisa de uma bomba de infusão e tem um tempo pré-determinado. Se a gente fizer lento demais, não funciona, porque a gente precisa atingir um determinado nível sérico. E se a gente fizer rápido demais, a gente pode ter efeitos colaterais que a gente não quer. Então, é fundamental que a gente faça a infusão de forma controlada. Então, como que a gente monitora também? É fundamental que o paciente esteja monitorizado. Então, aqui a gente tem toda a segurança, a gente tem os aparelhos multiparamétricos, né, que a gente chama. A gente controla todos os sinais vitais do paciente, frequência cardíaca, o eletrocardiograma, a saturação de oxigênio, a pressão arterial, tudo isso. Além disso, a gente tem que ter o acompanhamento de uma equipe, né, treinada, se acontecer qualquer complicação. A gente nunca teve aqui, né, uma complicação grave. As complicações graves, elas não são comuns. A gente monitora, a gente tem o controle da bomba de infusão, então não é comum, né? Embora tenha, né, possa ocorrer se a gente fizer uma infusão muito rápida, né? Se a gente não tiver o controle, a gente pode ter complicações mais graves. Mas os efeitos colaterais mais comuns são sonolência, às vezes náusea, algum formigamento na boca é possível, mas também é menos comum, né? O efeito colateral mais comum é a sonolência. E quando a gente faz com segurança, com a bomba de infusão, monitorizando o paciente, realmente a possibilidade de efeitos colaterais maiores é muito minimizada. Acho que é isso, né? Eu acho que eu falei um pouco, assim, um apanhado geral. Mas se você tem alguma dúvida, pode colocar. Você explanou bastante. Fala, Mariana. Eu queria falar, assim, para quem está escutando, né, assim, que são muitos tratamentos a clínica traz, mas o que eu acho mais interessante da clínica, que eu como psicóloga, chego com pacientes de vários tipos de dores, né? E eu já tive mais de um paciente com fibromialgia aí na clínica. E eu vejo que cada paciente tem um tratamento diferente. Foi até interessante que eu peguei como paciente uma senhora, né? E ela estava com muita dor. Ela era paciente do Dr. André, ela é paciente do Dr. André. E ela fez ele começou um tratamento com ela bem, entre aspas, mais leve. Começou com vitamina, agora passou suplementação, né? E ela não precisou de nenhum tipo de invasão, né? Essa paciente específica. E até eu apresentei a clínica para ela, ela falou, nossa, tem gente muito pior que eu. Eu falei, não é que é pior nem é melhor, né? Porque realmente não existe um protocolo
é tão rígido assim. Isso que eu acho interessante. Vocês, cada paciente chega, vocês olham, pede exame, né? Chega às vezes um paciente muito desconfiado, né? O paciente com dor, ele está desconfiado. Às vezes já passaram vários médicos, não deu certo. Então a gente também tem que tomar cuidado com as invasões que a gente vai, né, oferecer. Eu acho que vocês têm essa escuta muito boa, né? E principalmente também na terapia, chega um paciente já achando que eu vou invadir, né? Obrigar a falar de passado, ou fazer perguntas que são invasivas ou constrangedoras, mas não é assim, né? Eu acho que a clínica, ela se preocupa muito com isso, em respeitar o paciente e em ver esse paciente como também individual, né? Temos vários tipos de tratamento, mas cada paciente não é aquela clínica que chega, então tá, não precisa nem ir para o médico, né? Já faz essa aqui, a doutora Mariana faz isso, a doutora André. Não, escuta primeiro, vê o paciente, tenta aqui, né? Não invade tanto, vamos ver se consegue mais leve, tá dando certo. Então vamos fazer um ajuste, né? A doutora Mariana faz muita acupuntura também, né? Que tem esse olhar mais único, né? Daquele paciente. Então eu acho isso divino, assim. Eu acho que eu tenho um paciente que tá na clínica e que não tem nem noção também dos outros recursos, né? Que se usa ali. Então, e a fisioterapia também a gente acompanha muito junto, né? Interessante também que eu peguei uma paciente, também senhora, né? E aí a gente fez... Sempre acabava a consulta, a gente conversava um pouco. Como é que você está sentindo, né? E a senhora, sempre quando eu ia buscá-la na recepção, ela se apoiava em mim, né? Então, nas primeiras sessões eu deixei. Na segunda eu já meio que distanciava para ela começar a ter mais confiança. E no final eu até falei, nossa, a senhora está correndo, né? Porque ela nem precisou, não só não precisou do meu apoio, como ela foi para a sala direto e já sentou. Então, eu acho que isso é um retorno, né, desse tratamento e dessa visão de profissionais que pensam um pouco parecidos, né? E estão envolvidos ali com o paciente. Eu acho lindo tudo que você falou, mas eu não aguentei A soltar mãe da risada no final, Giovana! porque nós temos uma Tiete e eu fico tão feliz em recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, Gente do Celia. céu, eu falei para Né? ela não fazer isso. Eu amei o Branca de Neve. Eu também, eu Eu também. amei. Agora Eu ele vai tava sair da pensando, eu minha falei, será que sala eu e da tô falando Mariana e alguma fala assim, parta com a besteira? Branca de É Neve. minha mãe. É porque você não sabe. Você tava na outra live? Não, né, Mari? Na nossa live com Não, a Giovana. Foi Meu maravilhosa. Ela é Deus. maravilhosa. Eu muito entendo ela bom. total. Faria a mesma Eu também. coisa. Se Não, fosse hoje ela pra Eu tem. não eu vejo a faria hora da a minha mesma filha coisa. Escute, porque crescer eu para eu vou ficar fazer fazendo exatamente isso. isso. Faria a Aí, ó. mesma coisa. Faria. Eu não sou invasiva com os Muito... pacientes, mas com meu filho ele vai ter que se Faria. entender em alguma terapia aí, porque eu não vou Faria. falar também. Eu sou Gente. tão assim, olha isso, Mari, eu sou tão assim, um dia desse ele foi cortar o cabelo, terminou de cortar o cabelo, aí meu marido falou assim, gostou, meu filho? Ele, nossa, minha mãe vai falar que eu tô lindo. Uhum. Mas meu filho Aí, falou ó. que se eu falar a ele, que chamar ele de bebê e falar desse jeito na escola, ele vai fingir que eu não sou a mãe dele. Ele vai passar reto. 6 anos, tá? Que coisa. Maravilhosa. Mas Mas é a Branca você de trouxe a nossa Branca de Neve. Vou até pedi-la Meu agora É, aqui, eu também, para Não, participar hoje ela, eu também vou hoje ela adotar, eu trocou o acho. Instagram. Ela tá com o Instagram da minha irmã e tá falando essas Obrigado. coisas. Ah, ela tá com o Instagram da sua irmã ainda. É Mas da você minha já irmã. tinha proibido ela de usar o dela, né? Aí ela Não, eu vou tirar. Você já tinha bloqueado, né? Mentira. Tá vendo? Sabe, Pelo amor de Deus. Que bom que ela está aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos voltar aqui à nossa discussão. O seguinte, Mariana, você trouxe muitas coisas assim, todas duas, né? Uma falou de intervenção, do alívio, ou seja, o paciente que está em casa, basta ele imaginar. Ou seja, tem dor no corpo inteiro. Caso eu faça um anestésico local, num dente, uma anestesia de dente, você sente o dente dormente. Uma anestesia na mão, você sente a mão dormente. Faz anestesia local na veia do paciente. Então, esse anestésico, quando ele entra no sangue, ele tende a ter um efeito de quimiotaxia. Ele vai para o neurônio que está mais ativo, que tem pequenas lesões ou uma área de hipersensibilidade. Ele ajuda a modular esse neurônio. Então, você pega anestésico local, você modula o neurônio, você deixa ele menos ativo, então o paciente tende a ter menos dor. Resumindo, a Mariana trouxe uma outra questão, que inclusive eu vou jogar para ela agora, porque eu estava com essa pergunta para fazer, que inclusive hoje eu atendi uma paciente que vai começar um tratamento com você, e ela queixava de uma história de dor de 10 anos.
Essa é a história de dor. 10 anos de dor, passou por inúmeros profissionais, né? Sem exceção. Começou com uma dor no quadril, evoluiu com uma dor no ombro, depois para o joelho, depois atingiu o corpo inteiro. E dos últimos 4 meses, houve uma piora muito grande do seu quadro álgico. Ela literalmente perdeu a mobilidade. Hoje está andando com... Praticamente perdeu, né? Hoje ela anda com andador, com muita dificuldade, uma senhora de 70 e pouco, 80 e poucos anos. Só que o que aconteceu de marco que veio, aconteceu, e essa paciente ela começou a ter um quadro descontrolado? Foi a perda do marido. Ou seja, morreu um marido, hoje ela é viúva, teve um casamento de 60 e poucos anos. E isso impactou muito na vida dela. E a questão do filho dela, que já compreende muito bem, mas ele questionou isso para poder correlacionar com a paciente, é até que ponto há um impacto na dor quando você compromete a saúde mental. Ou seja, essa paciente teve um trauma emocional. 60 anos casada, o marido teve um AVC e faleceu. E isso impactou na dor dela. Você tem observado isso? Como você aborda isso no seu consultório? Depois eu vou jogar uma pergunta para a Giovana. Entendeu, Mariana? Foi claro? Sim, normalmente, eu acho que... Rodei para dizer o seguinte, uma paciente que ela tinha uma dor, a dor piorou muito após a perda do marido, se tem alguma correlação da emoção com a dor. Então, total, né? Assim, não dá para separar. Mas eu acho que 80% dos pacientes aí, quando a gente começa a fazer meio que a cronologia, né? Não no papel, mas conta como é que é. E é óbvio que isso não é entrevista, né? Isso a paciente vai falando. A gente consegue associar ou o start da dor ou a piora da dor com algum evento, né? Não necessariamente é um atrás do outro, né? Ato contínuo, mas a gente vê que tem relação. Né? Eu tenho algumas pacientes que aí na clínica que relatam não, do nada começou a piorar, do nada, e aí a gente vai, tá. Às vezes é uma coisa simples, o filho começou a namorar e aí a mãe não aceita, né? A questão, a nora, por exemplo, e aí começa uma questão ali, e aí não consegue associar. E como é que a gente faz, né? Por exemplo, essa paciente que você falou é um luto, né? A gente fala o luto para depressão. Né, os médicos, os psiquiatras, neurologistas, os médicos que vão detectar aquilo ali, 6 meses a 1 ano é luto, mas não sei, cada um elabora de uma forma. Tem gente que foge do luto, né, não quer entrar em contato e às vezes vai fugir pela dor, né, isso é uma coisa inconsciente, mas que a gente vê relação, né, e às vezes só o paciente falar, elaborar, né, tem paciente que não conseguiu falar porque foi a força dos filhos, né, então guardou aquilo porque teve que ser forte. E o corpo respondeu a guardar e aquela tensão, né? Então a terapia tem um espaço ali que vai falar, vai elaborar, vai chorar, né? Ou vai reclamar até de Deus, né? As injustiças que ele considera injusto. E eu acho que isso vai aliviando aquele paciente, né? Até pra gente falar que é legítimo algum tipo de dor, algum tipo de descontentamento, algum tipo de revolta, né? E é um paciente que às vezes se sente muito mal só por sentir aquilo. Né? Então, acho que a terapia vai abrindo espaço para elaborar aquilo. E é claro, é evidente que quando o paciente começa, né? Teve uma paciente que entrou, não lembro de qual médico que veio, dos dois, com muita dor, há 5 anos. E ela estava para pagar um protocolo de 25 mil reais, que ela achou um médico, não sei se em Vitória, em São Paulo, até que alguém falou, não, vai lá na clínica de dor, dá uma olhada. E ela topou, mas já completamente contrariada. E ela veio uma sessão já nervosa, porque psicóloga, ela não precisa disso, não sei o quê. Só sei que deu uma transferência bacana e a gente fez, sei lá, umas 8 sessões. No final, ela começou a fazer exercício físico na praia. E aí, o quanto que ela se sente bem naquele exercício na praia? Começamos a descobrir outras coisas que há tempos ela não fazia. Acabou a dor dela. Ela falou, eu não sinto mais dor. E, é mágico? Não. Para aquela paciente, precisou daquilo, estava faltando aquilo. Né? Então, ela tratou a emoção junto com o tratamento e liberou. Né? Eu acho que a sua pergunta é essa, a relação da saúde Sim. mental com a dor, né? E vice-versa. Às vezes tem um paciente que fala que está tudo bem na saúde mental, mas a dor é tão grande que começa a atrapalhar também aquela relação, né, com a dor. E aí se torna... Não, você abordou muito bem.
Você trouxe muitas coisas aí do confronto, né, do paciente com eles e com as suas situações, que eu acho que isso é muito importante dele identificar tudo isso. Você trouxe, acho que o pessoal vai escrever. Eu vi aqui muita gente mandando os corações no meio da sua fala, que ela foi muito esclarecedora, assim. Mas agora eu vou jogar um negócio aqui. Depois já tenho umas perguntas. Aproveita para quem estiver entrando, clica nesse avião, manda para alguém, convida alguém para participar da live, aproveitar essas doutoras fantásticas aqui com conhecimento grande na área da dor para poder esclarecer para vocês. Clica nessa interrogação. Aqui já tem uma interrogação. Essa interrogação eu vou deixar para a Mariana. Mas antes da interrogação, eu quero ouvir da Gilvânia, se ela puder interagir com a gente da seguinte maneira. Uma paciente hoje, também no consultório, ela queixou muito para mim no sentido assim: eu não posso fazer atividade física, porque eu vou ao fisioterapeuta e o fisioterapeuta ele fala que eu não posso fazer atividade física, eu tenho que somente fazer exercício com eles. E a gente busca muito dentro da clínica essa participação ativa do paciente e bota ele para fazer atividade física. Mas você faz isso, eu gostaria de saber como é que você faz isso, como é que você faz essa transição, se isso é verdade, ponto 1. Ou seja, ele não pode fazer atividade física, só pode fazer fisioterapia. 2, se não é verdade, como ele deve se portar? E se ele chega a fazer atividade física, como é que você programa essa transição dele para a volta da atividade física? Se você puder trabalhar um pouquinho em cima disso agora, por favor. Então, sim e não. Porque, dependendo se o paciente está muito agudo, eu não consigo mandar ele para atividade física. Até porque eu não sei quem vai acompanhar ele lá. Então, eu preciso ter a certeza que vai ter uma pessoa, um profissional bom, que vai fazer os exercícios de acordo com a particularidade daquele paciente. Então, eu preciso, primeiro, ajudar ele a ajustar o que precisa ser ajustado, a trabalhar também um pouco a mente com o corpo dele, até porque ele tem um medo do exercício. Então, não tem como eu simplesmente falar, pode ir lá, que a pessoa que está lá vai se virar. Não é assim. Eu preciso migrar esse paciente tanto da fisio para academia, para pilates. Então, como que eu faço com esse paciente? Primeiro, eu vou liberando o que tem que ser liberado, vou fazendo alongamentos, exercícios dentro do consultório, para ele colocar isso em prática na sua casa, na sua residência, para ele começar a trazer de volta o movimento para a vida dele. Então, eu vou treinando, vou executando, vou dando assim 2 exercícios. A cada vez que ele vai lá, eu dou 2 exercícios. Ficou bem com o exercício? Vou manter esses 2, vou colocar mais um exercício com ele. Ficou legal? Teve dor? Tive dor. Paro um pouquinho, mudo o que precisa ser mudado. Aquele exercício não foi bacana, eu senti dor, então eu vou alterar aquele exercício. Mas eu não vou parar de fazer exercício com ele, não. Vou continuar. Porém, eu vou reprogramar os exercícios dele. Para ele ter a ciência que ele precisa de movimento, que o corpo dele foi feito para o movimento. Então, eu vou explicando. Dentro do consultório, eu vou fazendo junto com ele. Vou ajeitando a postura para ele fazer o movimento legal, o movimento correto. Ensinando também exercícios com a respiração, que ajuda também o paciente a concentrar o exercício, a concentrar no movimento. E quando eu vejo que ele está pronto, que ele já está melhor, que ele está conseguindo ter consciência do corpo dele, eu já posso falar assim, ó, agora a gente vai, porém vai de uma forma mais gradual. Não é você chegar e querer fazer tudo que você fazia antes. A gente vai começar de forma gradual. Vamos estabelecer 30 minutos de atividades. Vamos fazer essa atividade que vai ser legal para você, um pilates. Mas eu não gosto de pilates, Giovânia. O que você gosta de fazer? Gosto de caminhar na praia. Então, vamos caminhar na praia 3 vezes por semana, por meia hora todo dia, que é o legal, que é o interessante para o paciente com dor crônicas. Acima de 30 minutos é benéfico para esse paciente. Então, eu vou fazendo essa transição da fisioterapia para a atividade física. Mas isso eu preciso conhecer o meu paciente. Eu preciso saber que ele está pronto naquele momento. Então, como eu sei que ele está pronto naquele momento? A partir do momento que ele fala assim, não, Giovana, eu estou muito melhor. Eu estou fazendo os exercícios, porque tem paciente que não faz exercício. Que eu programo os exercícios com ele, mas ele não faz. Mas eu não vou brigar com ele, até porque eu não sei o que se passa na casa dele. Mas eu não preciso... briga não, passa para Mariana.
Passa para Mariana. A Mariana tem um jeito diferente de brigar. Sim, eu não brigo. Eu falo. Tá vendo, né? Mas é o Vitor que tá inventando isso, né? A gente já descobriu. A malvadona, né? A malvadona, vê se pode. Tem a Mariana má e a Mariana boa na clínica. É verdade. Tem isso aí, tá rolando esse espaço. Ou seja, quer brigar? Eu sou a boa. Mariana. Mas assim, eu peço porque eu falo que ele é o principal protagonista. Minha mãe tá demais hoje, hein? Ele é o protagonista do tratamento dele. Então eu falo assim, grande parte do seu tratamento é sua responsabilidade. Eu tô aqui para te ajudar, para te ensinar, mas eu preciso que também você faça a sua parte, até porque eu não posso fazer por ele, né? Eu tô ali para ajudar ele no momento de dor dele, até mesmo para ouvir, porque tem pacientes que chegam lá querendo conversar comigo, que é o tratamento, mas às vezes quer conversar também. Então, eu também vejo a grande importância da psicologia nessa questão do paciente com dor crônica, porque os pacientes que fazem a psicologia associada com a fisioterapia, eu vejo muito resultado daqueles que não fazem, porque eles acabam colocando a gente, às vezes, como uma pessoa ali para contar as suas mágoas, as suas dores, os seus problemas, só que nós, fisioterapeutas, não somos profissionais capacitados para ajudá-lo naquele momento. Então, a gente vai ajudar um movimento. Só que essa questão mais mental, o ideal é o profissional da psicologia. Ele é capacitado para isso. A gente escuta, mas não pode interferir naquele momento para a dor daquele paciente. Então, isso é muito legal, porque eu vejo isso dentro da Relívio. Os pacientes que são adeptos da fisio e a psicologia evoluem muito bem com o tratamento. Então, é assim que eu faço a transição com o paciente. Primeiro, eu inicio os exercícios dentro da clínica, para depois eu encaminhá-los para outro profissional. Mas eu preciso ter certeza que esse profissional vai ser um profissional adequado e capacitado para receber aquele paciente. Porque esse paciente ele precisa se adequar também. Ele precisa aderir ao tratamento da atividade física dele. Porque se ele chega lá e ele vai sentir dor, ele não vai aderir ao tratamento. Eu acho que ela falou aquela questão do paciente ser ativo, né? Quando a gente pega um paciente muito cansado daquele processo, é claro que a gente não vai dar um monte de coisa para ele, porque ele não vai dar conta, né? Mas minimamente, e eu acho que eu tenho essa fama de jogo duro no consultório, porque eu falo, a terapia não é para eu virar o que eu faço? Eu falo, não sei, vamos achar junto, porque o paciente tem que ter responsabilidade, né? Naquela desordem. Né? Tem que ter. Vamos ver. Tem que ter responsabilidade naquilo. E ouvir que você tem que ter responsabilidade e ouvir que você tem que ser ativo, às vezes incomoda. Né? É muito mais cômodo a gente. Eu vou no médico, né? Aí dá 20 dias falando, meu tratamento não melhorou. Esse médico não adianta de nada, então eu vou para outro médico, eu vou para outra fisioterapia. Mas por quê? Porque nós somos seres humanos. E é claro que é muito mais cômodo, gente, tomar a pílula dos milagres. Mas, infelizmente, nesse mundo nada é milagre, assim, né? Tirando milagre na... Porque não tem esse negócio, essa divisão, né? Corpo e mente, né? É corpo-mente. Nós somos as duas coisas. Quando você tem dois profissionais que conhecem muito bem a sua área, trabalhando junto, corpo-mente, a evolução é muito estrondosa. É muito, de fato, a observação da Giovânia, na realidade, não é uma observação, é que ela vive, vocês vivem todo dia. A melhora, ela é muito maior mesmo, né? Você junta componentes em prol dele. Mas eu vou botar aqui agora, quem quiser deixar sua pergunta não pode, eu vou pedir a Mariana, né? Porque a Mariana hoje, ela está ali no cantinho superior direito, ela está ali depois de um dia de atendimento, depois de várias acupunturas. Qual Mariana? De baixo? Eu tô em cima. Não, de cima. Na minha tela você tá embaixo, à esquerda. Não sei na sua aí. Você tá no mesmo lugar aqui? Você tá embaixo à esquerda? Para você também? Agora eu fiquei curioso. Eu tô em cima, do seu lado. Ah, é? Não, quem tá em cima do meu lado... Olha só, o Instagram embaralha os trem. Quem tá em cima do meu lado é outra Mariana. Pra mim tá assim. Mas tá tudo bem. Essas embaralhadas é bom, né? Mas vamos lá, eu deixar aí para falar um pouco sobre o diagnóstico de fibromialgia, né?
Eu acho que é muito importante isso, assim, as pessoas... Porque escuta-se muito falar, eu estou com dor na cervical, tem 5 anos, falaram que é fibromialgia. Então, acho que a gente podia dar uma pincelada, né, Mariana, sobre diagnóstico, né? Você que faz diagnóstico o dia inteiro, é isso, de fibromialgia, bastantes. É legal, né, falar disso. Eu acho super importante. A fibromialgia, embora não seja uma doença nova, uma doença cercada de muitos mitos ainda, né, doutora André? Mesmo dentro da comunidade médica. A fibromialgia, ela não é um diagnóstico de exclusão, mas precisam ser excluídas algumas coisas quando a gente fala de fibromialgia, né? Mas a fibromialgia é uma doença em si só, com critérios diagnósticos específicos. Então, a fibromialgia não é somente a dor generalizada. A dor generalizada é, sim, um critério maior, é o cerne da doença, mas não é só dor generalizada. Para a gente ter fibromialgia, a gente precisa ter disfunção cognitiva, a gente precisa ter alteração do sono, a gente precisa ter fadiga, a gente precisa ter algumas outras coisas. Então, assim, o que eu acho fundamental que a gente saiba é que a gente tem critérios específicos para o diagnóstico da fibromialgia. Então, assim, não é uma doença... Às vezes tem muito isso, né? Assim, no imaginário popular, que é uma doença fantasiosa, né? Que é uma doença da cabeça, alguma coisa assim. Então, a gente tem critérios específicos, a gente tem um instrumento que a gente aplica para chegar ao diagnóstico da fibromialgia. E a gente precisa, sim, excluir algumas outras coisas, mas não é um diagnóstico de exclusão. Então, assim, não quer dizer que você... será que eu tenho diabetes e daí eu não posso ter fibromialgia? Ou então, se eu tenho hipotireoidismo, eu não posso ter fibromialgia. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas não é um diagnóstico, embora seja um diagnóstico que já está bem estabelecido, as pessoas ainda têm dificuldade de fazer esse diagnóstico. Então, assim, né, a gente deve ver muita peregrinação dos pacientes com muita dificuldade de terem realmente esse diagnóstico. Mas é um diagnóstico relativamente simples de ser feito. E não aparece nos exames laboratoriais, né? Isso é legal também a gente falar. Nem de imagem, né? Nem de laboratoriais. Você trouxe muita coisa aí, né? De diagnóstico diferencial, etc., como o hipotiroidismo, que é comum também o paciente ter sinais, uma clínica muito compatível com o hipotiroidismo, né? O paciente que sente muito frio, sente fadigado, sente ganho de peso, sente cabelo quebradiço, sente problema de sono. Esse diagnóstico, e a gente trata isso, o hipotiroidismo, é um diagnóstico que a gente usa exame laboratorial. Tem o diagnóstico clássico e tem o diagnóstico subclínico do hipotireoidismo subclínico. Que a gente pode vir até falar em outras lives sobre isso. Inclusive, nós devemos vir falar numa live sobre produtos naturais que ajudam no combate da dor, né? Ou seja, falar um pouco de curcumina, falar um pouco de coenzima Q10, falar um pouco de ácido alfa-lipoico, falar um pouco de PQQ, falar um pouco de N-acetilcisteína, de glutationa, coisas que a gente utiliza, inclusive venosa, que a gente falou ali, que a Mariana falou no início, que pode trazer muito bem-estar ao paciente, a L-carnitina, né? Ou seja, nesse paciente que ele tem essa fadiga, às vezes é muito importante ativar dentro dele, dentro da célula dele, tem uma organelazinha que ajuda muito na produção de energia. Na realidade, é a organela que faz a produção energética, que é a mitocôndria. Então, quando você nutre ela, ela começa a funcionar melhor. Então, você vai ter mais disposição, vai ter um sono melhor, vai regenerar melhor. Então, acho que a gente podia vir falar sobre isso numa outra live. Falar isso, eu tenho que cobrar aqui a Mariana, porque a Mariana, a Azevedo, ela está devendo uns exames para mim. Mas isso aí depois eu preciso alimentar a minha mitocôndria. Eu estou esperando seus exames para a gente passar comida para a mitocôndria, entendeu? Porque até eu passo pelaquela sala de sofá, doutora André e doutora Mariana, me dá um soro desse, que todo mundo precisa de um soro, né? Eu esperava que você ia começar lá essa semana, mas você... Nesse ponto, aí eu tenho que aproveitar, agora eu vou pegar aqui, compensar os pacientes, nesse ponto tem que puxar a orelha. A culpa é da internet. Pode falar, tô brincando. Mas é isso, ou seja, esse tratamento desse paciente fibromialgia não exclui. Porque você excluir, tipo assim, vou excluir, tá bom, hipotiroidismo, vou excluir um câncer, tudo bem. Mas a base do tratamento, o que as doutoras estão falando, ele é bom para qualquer um, né? Ou seja, qualquer um que tiver qualquer dor crônica vai ser bom tratar como se fosse fibromialgico.
Porque a fibromialgia, eu acho que é a doença mais bacana nesse sentido, que ela permite aquela grande interrogação de por que a minha dor não melhora, e você vai buscar na sua base onde estão, talvez, os verdadeiros problemas da sua saúde. Você melhorando a sua saúde, você vai melhorar você como um todo. Né? Você melhora Isso daí sono. eu acho muito legal que até, assim, super casou, né? Não sei, o post de hoje da Relívio. Eu acho que fala exatamente sobre isso, né? É aquela imagem do iceberg. E é assim, né? O que que as pessoas veem? Dor generalizada. Mas o que que é, na verdade? É a ansiedade, é a depressão, é distúrbio do sono, é a alimentação inflamatória, é tudo junto. Então, assim, não tem como a gente tratar um paciente com fibromialgia se a gente não olhar para essas questões. Então, assim, não tem como a gente tratar ninguém se a gente não olhar o ser integral. Então, é isso que a gente faz e é isso que faz a diferença no tratamento, né? A gente realmente olhar para essa pessoa e ver todos esses componentes, como que eles estão funcionando ali naquela pessoa e a gente conseguir realmente dar uma melhora sustentada para ela. Então, achei muito legal o post de hoje. Se você não viu, confere lá no Instagram da Relívio, que tem tudo a ver com a nossa live, tem tudo a ver com uma forma que a gente acredita no tratamento da dor aqui na Relívio. Aí, ó, o Leandro agradecendo, a Jaqueline. A Jaqueline trabalha na recepção, não só isso, mas na linha de frente à recepção de todos os nossos clientes e pacientes. Ela está sendo lembrada aí. Obrigado, Leandro. Eu vou agradecer em nome dela. Ela costuma estar na live, mas não sei se ela já vazou, porque ela às vezes pode acontecer. Eu vou pegar aqui uma outra questão aqui. Eu vou deixar a questão para daqui a pouco, porque apesar que a live está acabando. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais, porque a questão, acho que essa questão vai acabar sendo mais para a Mariana. Responde ela de forma rápida para a gente, Mariana, por favor, se você puder. Ou seja, a fibromialgia, não, acho que essa aí é mais para... Fica à vontade, pode falar também. Não, eu não estou vendo qual é a pergunta, porque tem que falar não com a apareceu para você, não? Mariana. Boa noite a todos. A fibromialgia tem ligação com a doença genética? Ou seja, a fibromialgia ela tem um componente genético? Parece que tem um componente genético, assim, né? A gente ainda não sabe muita, né? Assim, tem várias teorias sobre a fibromialgia, mas, assim, mais comum, pessoas que têm fibromialgia, pais com fibromialgia têm maior chance de ter fibromialgia, né? Geralmente tem uma associação, sim. Então tá. Eu queria saber da Giovânia rapidinho, porque depois eu vou jogar para a Mariana Azevedo. Giovânia, a gente tem feito estimulação magnética transcraniana para pacientes com dor generalizada e para pacientes com fibromialgia. Você explica para a gente, para quem está nos acompanhando, que eu acho que essas informações acabam enriquecendo, o que é essa estimulação magnética transcraniana e como ela pode beneficiar o paciente com fibromialgia. Como você é uma pessoa que executa esse procedimento na clínica, pode explicar para o pessoal entender, não precisa ser muito técnica não, porque senão se você fala muito técnico, ninguém entende. Fica à vontade. A estimulação transcraniana, ela é uma estimulação sobre o córtex cerebral do paciente. É utilizado sobre um campo magnético, né? A gente usa uma bobina. Essa bobina transforma uma energia elétrica em um campo magnético. A gente tem áreas que são específicas para a área de ansiedade, dor crônica e depressão, né? Que são os pacientes com fibromialgia, dor crônica, né? Então, a gente olha qual a área específica desse paciente. Lado esquerdo é depressão, lado direito é ansiedade. A gente, primeiro, o doutor André avalia o paciente, né? Vê o diagnóstico do paciente, qual é o protocolo indicado para esse paciente, para depois ele passar por mim. Então, a gente usa o protocolo determinado para esse paciente. Ele vai estimular o córtex da região que deve ser estimulada, porque os pacientes com depressão são pacientes com... Eles estão mais deprimidos e os pacientes com ansiedades, eles estão mais excitados, os cérebros deles estão mais excitados. Então, o que a gente faz? Na depressão, a gente ativa esse cérebro para aumentar a excitabilidade neuronal nesse paciente. E na ansiedade, para a gente diminuir, porque o paciente está muito ativo e o outro está deprimido. Então, os pacientes que a gente até o momento utilizou, tem uma boa resposta com o paciente. Melhora um pouco o sono, melhora a questão da ansiedade, eles se saem mais relaxados, dá um pouco de sonolência à máquina, até porque ela estimula muito a região cerebral do paciente.
Então, mas a gente está tendo bons resultados com esses pacientes com fibromialgia, com depressão, com ansiedade. E é um aparelho muito, muito promissor da clínica. O tratamento são o quê? São quase 6 meses, né? O protocolo de tratamento? São 30 sessões. 30 Dá quase sessões. 6 meses. São 20 sessões consecutivas e 10 sessões intercaladas. Essas 10 sessões a gente vai desmamando o paciente da estimulação. Legal. Serve para AVC também, né? Também é interessante, né? Sim, teve um resultado excelente com o paciente de AVC. Mas agora, só para... Nós já estamos finalizando. Agora, queria saber da Azevedo, que ela tem que falar um pouco para gente sobre o Mindfulness. Não pode faltar em nossa live. Tava pensando nisso, eu falei, ué, como assim? Como assim, né? Como assim? Mas enquanto a Giovana estava falando, eu estava pensando que todas essas áreas que esse aparelho trabalha, né, que são as partes do cérebro, que cada um tem uma área específica, né? Principalmente para dor crônica, a gente vê que algumas áreas são mais ativadas ou menos ativadas, que esse protocolo da Mindfulness, que é um protocolo hoje de 8 semanas, né? Que a gente, além da terapia, a gente também tem essa ferramenta, que a gente vê que... A gente vê não, né? Existe comprovação científica, né? Através de exames de neuroimagem, pega o cérebro de uma pessoa que está começando o protocolo e depois a imagem desse mesmo cérebro que está finalizando a partir da 6ª semana. E a gente já vê alterações efetivas, né? Tanto na memória, né? Quanto na dor, na ansiedade. Em todas, eu falo que o estresse, né? E os sintomas de cada paciente vem né? Mas sai do mesmo lugar. Então, o protocolo de Mindfulness é muito efetivo, né? Eu tô até com uma paciente do Dr. André que está encantada, ela não deixa de fazer nenhum dia, né? Esse protocolo consiste em um encontro comigo semanal e eu mando um arquivo de áudios cada semana, né? Os áudios e esse encontro comigo sobe como se fosse uma escadinha, né? Onde a gente está treinando com aquele paciente ter atenção plena. Que é a tradução do Mindfulness para o português. Né? E aí a gente vai explicando para o paciente... Só para o pessoal entender em casa, quando você usa o termo atenção plena, o que você está querendo dizer? O que é uma atenção plena? Então, nós estamos sempre ou remoendo o passado, a nossa mente, né? Ou muito na frente, ou com muita ansiedade, né? Ou com insônia. O que é insônia? Você está na hora de dormir pensando em 1000 coisas que não seja dormir, né? Ou às vezes você tá tomando um banho e você nem vê que você tá no chuveiro, né? Você tá ali com a cabeça a 1000. E aí? Qual o problema disso? A consequência disso é um corpo e uma mente completamente mais estressado e angustiado e o tempo todo sendo bombardeado. Então, se estudou que estar no momento presente, no momento de agora, é muito menos sofrido do que você ficar sempre ou remoendo alguma coisa que aconteceu, ou viajando em uma situação que ainda nem aconteceu e nem vai acontecer, né? Que a gente fala que mesmo que você tenha uma expectativa de algum acontecimento, isso nunca vai conseguir ser igualzinho vai acontecer. Então, na realidade, é um treino de atenção, de ensinar aquele paciente a controlar a mente, controlar no sentido de agora eu quero tomar esse café. Então, essa minha mente macaquinho vai me dar um tempo e eu vou pensar no café. E por que ajuda o paciente de dor crônica, né? Que a gente está falando disso. Porque o paciente de dor crônica, normalmente, ele fala e pensa na dor muito tempo, até porque a dor está ali, né? Não é culpa dele, ele é levado, porque está com a dor. Então, a meditação ensina o paciente a pedir um tempinho para essa dor e direcionar essa mente para onde ele quer, né? Que ou é um exercício, ou é um filme, ou é um café, ou é um trabalho. Então, isso é um treino. A gente entende que isso também se treina, a mente também é treinada, né? Então, na realidade, é você domar essa mente que parece que tem vontade própria, né? Então, a gente tem uma vontade e a mente está aqui. A gente quer dormir e a mente está aqui. A gente quer ficar mais calmo e essa mente não deixa. Então, o que é isso? É essa falta de controle mesmo, né? Do que a gente pensa. Muito então, esse bom. protocolo, ele entra aí para 8 aprender. semanas.
São 8 8 semanas a Mas em pessoa 6 aprendendo, semanas, a gente já exercitando vê a ter atenção plena. Atenção a todos os detalhes da vida que vai passando e às vezes não se observa do aqui, do agora. Afinal, não existe nenhum outro momento que não seja agora e nenhum outro lugar que não seja aqui. Não é isso? E deixar, parar de E eu deixar a queria mente falar uma vagando e puxando coisinha para que cá. Fala o que você nós quiser. mulheres, Fala assim, mulher. a gente acha o máximo, né? Ser multitarefa, falar, nossa, eu dou conta de tudo, e o homem só faz uma coisa de cada vez. Então, eu aprendi com a Mindfulness que o homem tá certo nesse ponto, que não é bacana fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque a gente não tá em lugar nenhum, né? Então, isso também é um trabalho pra gente, né? Que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e acha que isso é o máximo, mas a gente paga um preço. Também acho. Tem que focar mais em dividir mais. Eu aqui com 3 mulheres hoje na live, e tenho 3 mulheres dentro da minha casa também, pai de 2 filhas e casado. Não é fácil não, viu? Eu tenho que confessar. Tá aqui no meio das 3. Eu não sei, hoje está até um pouco organizado. Mas eu fico imaginando se fosse, eu não sei porquê, hoje Mariana, Mariana Suete está um pouco mais centrada, mais calma, ela está ali pensando, aposto que ela pensou em todas as coisas da vida dela. Já pensou na prova que ela vai fazer, já pensou no filho mais novo, já pensou no filho mais velho. Acho que ela tirou o café da noite hoje. Tirou o café. Vamos finalizar nossa live aqui. Mariana, Suete. Ainda tem mais uma também hoje, na clínica. Tem mais uma o quê? Exódio, de exódio. Tem 4, Mariana. Não tem nenhum exame específico, né? A gente não faz. Tem mais perguntas aqui. Na semana que vem vocês fazem mais perguntas, né? Mariana, fica à vontade para finalizar nossa live. Se você quiser deixar mais alguma coisa. A Mariana, para quem não sabe, ela que está à frente de todas essas lives, a Mariana Suete, ela que é a pessoa hoje que determina quais são os temas, ela que determina se eu vou estar aqui presente ou se eu não vou estar aqui presente. Sim, senhora. Então, eu só dou sim, senhora. Então, se as lives existem, fica trazendo muitas informações para vocês, graças a ela, porque a gente já tinha enterrado as lives há um tempo na clínica e ela que voltou com força total fazendo com que isso aconteça. Então, aqui deixo o meu agradecimento novamente a ela. Mas, Mariana, fica à vontade para finalizar a nossa live de hoje. Sobre fibromialgia. Semana que vem eu não sei o que você marcou para semana que vem, mas fica à vontade. Não, eu quero agradecer a sua presença, né? Sempre maravilhosa, brilhante. A Gilvânia, a Mariana, que aceitaram o nosso convite de estar aqui com a gente. É sempre muito bom estar com vocês. Agradecer a todo mundo que esteve aqui na nossa live hoje. A gente fica muito feliz com a participação de vocês e essa live é para vocês, né? Então aproveitem. Se você for com alguma dúvida, deixa lá no nosso comentário. Eu quero convidar a mãe da Gilvânia sempre, maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte, Mariana. A gente ama a mãe da Gilvânia. Uma live, qual é o nome da mãe ela da Gilvânia? presente. Eu quero ela presente aqui. Eu quero que ela envie convite numa live e participe ao vivo. Vai ser conosco. Maravilhoso. Também eu concordo. Ai, vamos fazer. Falando nisso, ela ficou de ir na Mariana também Azevedo, viu, Mariana? Não sei se você conheceu a mãe da Gilvânia. A gente pode, de fato, convidar ela, né? Porque ela é uma das nossas pacientes, ela pode falar sobre a experiência dela. Então é uma ótima ideia. E vamos lá, a Gilvânia. Dá ideia não, gente, dá ideia não. Meu prazer tê-la aqui. Não, eu tô brincando. Mas sim, ela é maravilhosa, eu sou fã. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram. Se você for com alguma dúvida, manda pra gente lá na foto da live, que vai ser o maior prazer responder vocês. E se vocês têm também sugestões de lives, coisas que vocês querem saber, coisas que vocês acham interessantes, também deixa pra gente, que a gente tá aqui para servi-los, né, doutor André? Nós estamos a serviço. Estamos aqui pronto. Como diz você, nasci pronta, né? Nasci pronta. É isso aí. Meninas, mais uma vez, obrigado, Mariana. Obrigado, Gilvânia. Boa noite, tá? obrigado. Deus abençoe vocês e que Papai do Céu abençoe cada um também na casa de vocês. Guarde essa semana, que seja uma semana incrível. Obrigado, viu? Olha, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Mariana. É Marinalva, se eu não me engano. Marinalva, obrigado, Marinalva, pela sua presença. Seja sempre muito bem-vinda aqui. E a sua filha, todas as doutoras, nós estamos armando para ver se a gente faz sempre mais um quadro aqui, sempre que ela estiver disponível. E você vai poder sempre estar aqui chamando a Branca de Neve.
Branca de Neve, eu acho que... Ainda tem meu beijo pra marido aí todos. também. Meu Deus do céu. Boa noite, gente. Deus Tchau, abençoe. boa noite. Tchau.